Amém. Todos? Acho que sim, né? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Nos abençoe pelas crianças, que nos proteja de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. São de Deus. Olha aí. Eu já pensei que eu ia pregar no escuro hoje, mas ainda bem que tem os celulares aí agora, né? Ia ficar que nem a torcida do Corinthians. Não, do São Paulo? Do Palmeiras? Do Grêmio? Não, qual? Ah, do Corinthians mesmo, então tá bom. Ainda bem que nós estamos aqui, né, louvando ao nosso Deus, bênção de Deus, né? A palavra dele é pregada, com ou sem energia, né? Abra aí em Marcos capítulo 9. Vou falar de um local também que eu passei lá. Vocês viram aqui algumas de 2 a 7, tá? De 2 a 7. Marcos 9, de 2 a 7. É um texto bem conhecido, né? A gente pode ler até o 9 se quiser, mas a gente conhece esse texto, é só para dar alusão ao que vocês vão aprender hoje, e eu também. Na realidade, Jesus, no capítulo 8, é aquele momento onde Pedro confessa que Cristo é o Filho de Deus vivo, e Jesus olha para Pedro e fala assim: não foi você que disse isso, mas o Espírito Santo de Deus quem o instruiu. Então, assim, não tem como nós conhecermos a Deus sem que o Espírito Santo revele ao nosso espírito, tá? Então, tenha certeza disso. Vai conseguir passar as fotos aí? Vai. Então, acho que apertaram errado aí, né? Mas já vem. A foto vai descer. Então, E aí Jesus, nesse momento que Pedro faz essa confissão no capítulo 8, Jesus fala da sua morte e da ressurreição. Aí a partir do versículo 31, aí, é na sombra dessa declaração de Jesus que ele fala: eu vou morrer, que ele chama Pedro, Tiago e João, que ele fala que em 3 dias ele iria destruir essa casa e iria ressuscitá-la novamente, que ele fala que ele iria ser perseguido, rejeitado pelo povo, pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, e seria crucificado. E ele diz o texto, no capítulo 8, que ele fala claramente sobre isso. E a partir do capítulo 9, então, ele chama agora Pedro, Tiago e João. 6 dias depois disso, consigo Pedro, Tiago e João, levou a um alto monte onde ficaram sós. Ali ele foi transfigurado diante dele. Suas roupas se tornaram brancas, tão resplandecentes. Tudo poderia fazer dessa forma. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Eles não sabiam o que dizer, pois estavam apavorados, temendo aquele momento. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, porque nós podemos reunir-nos aqui nessa noite, em um culto público, adorar o Senhor. Temos essa liberdade, podemos fazer isso com alegria no nosso coração, podemos fazer isso entendendo o amor do Senhor para conosco. Ministra sobre nós a tua graça nesse momento, fala aos nossos corações, alimenta a nossa mente, a nossa alma, a nossa fé, renova a nossa esperança. Carecemos de ti.
Espírito Santo de Deus, passe em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós estávamos vendo aqui o fundo das músicas que vocês estavam cantando, já era o Monte Tabor, tá? Muitos querem saber aonde fica o Monte Tabor. Mais ou menos fica no meio de Israel. Então Israel é um país muito pequeno, é menor do que Sergipe, tá? Então é bem pequenininho, com 450 quilômetros você corta desde do mar chamado Vermelho ou Golfo de Acaba e vai até a Síria. E tem lugares que dá 87 quilômetros assim de comprimento ou 45 quilômetros de comprimento. Então é um país, uma tripinha, tá? Muito pequenininho, tá? Então esse monte que provavelmente, tudo é provavelmente, tá, meus amados? Nada é tão certo como nos parece hoje. Só Jesus sabe onde foi mesmo. Alguns historiadores falam que era o Monte Hermon. Eu também estive lá no Monte Hermon, eu espero que não seja lá, porque é um frio danado. É um frio, o povo ia passar frio lá, né? Mas provavelmente era o Monte Tabor. Tem hoje uma igreja naquele local. Ele tem a visão do Vale do Jordão. Então, ao fundo, né, a gente vê lá várias plantações. Aqui tem uns arrimos de construção de mais de 3.000 anos aqui, ó. Então, esses arrimos de construção, por causa desse resíduo arqueológico, eles acreditam que seja aqui, né, no Monte Tabor. Tem mais alguma foto aí? Eu estava lá olhando o povo, tá vendo? Então, de um lado assim, você olha um desertão lá. O deserto lá não é areia, é pedra, tá vendo? Pedra para todo lado. Muda. Oliveira tem, do outro lado, é o Vale do Jordão. Tá? Então, riquíssimo, assim, ó. Espalhado, assim, coisa. É bonito. Não é bonito lá? Paulo e Diana que foram. A gente olha para um lado um deserto, olha para o outro uma riqueza. Só Deus para fazer esse negócio. O povo faz produzir no meio do deserto. É uma riqueza mesmo, tá? Então, é a visão que a gente tem do monte. Tem uma igreja hoje lá. Você sabe que Constantino se converteu, não é isso? Entre aspas, ao cristianismo, primeiro imperador cristão. E ele construiu, a mãe dele, né, Santa Helena, construiu igreja para Jerusalém, o povo de Israel, na Jordânia, para todo lado. No Egito, na Grécia. Ela saiu construindo igreja para tudo. Então, por falta de igreja lá, não é problema. Né? Igreja tem demais. Tá? Parece até o centro de Cuiabá aqui. Você passa num lugar, uma igreja, outra igreja, cheio de descrente, né? Igreja não falta, mas descrente tem muito. Lá é a mesma coisa. Ali, né, Diana estava dançando lá, né, Diana? De alegria. Não, passa. Aí. Tem mais uma dentro da... Ah lá. Uma coisa impressionante que a gente... Aqui no fundo tem um sítio arqueológico dentro da igreja, porque era isso que Helena fazia, né? Ela descobriu alguma coisa, ela construiu uma igreja em cima. É lógico que permanecia o sítio arqueológico lá, né? Mas aqui embaixo provavelmente era uma igreja primitiva, tá? Do século II. Por isso que eles relatam que seriam esse espaço. Muito ouro. Sabe como que brilha desse jeito? O que eles faziam? Nos primeiros séculos, até o século XV, né, quando o Império Romano dominou bastante, eles misturavam ouro no meio da areia. E aí faziam as construções. Muito ouro lá, muito ouro. Em todas as igrejas, tá? É uma riqueza desnecessária, né? Tudo aquilo que Jesus combateu, a igreja... O Vaticano, principalmente, quando eu estive lá, e eu fiquei triste, né? A riqueza do Vaticano é a pilhagem das nações, né? Infelizmente, é isso, né? A quem estuda um pouquinho de história, né, sabe isso. Poderia distribuir aquela riqueza para os povos que foram pilhados, né? Mas hoje é assim. Tudo aquilo que Cristo combateu, parece que a igreja quer. Não é a igreja do Vaticano, a igreja presbiteriana do Brasil também é uma igreja rica, tá? É uma igreja riquíssima. E às vezes tudo aquilo que Jesus Cristo combateu, para a gente distribuir a riqueza, parece que as igrejas hoje querem isso, tá? Mas vamos aqui ao Monte Tabor. Tá, obrigado, gente. Só uma introdução para você entender aí um pouquinho disso.
O que eu quero falar para você aqui hoje, compartilhar com vocês aquilo que nessa semana Deus mexeu no meu coração. Eu estava preparando outra coisa e no meio da semana eu mudei para isso aqui que Deus quer compartilhar com você. É falando uma espiritualidade para além do lugar. Uma espiritualidade para além do Monte Tabor. Uma espiritualidade que seja contagiante. O homem é o ser religioso. E nós entendemos isso. Desde os tempos mais remotos, né, a arqueologia ainda não encontrou nenhum, e até hoje a antropologia, estudando o comportamento humano, né, as questões sociais, eles observam que existem povos sem leis, existem povos sem governos, existem povos sem economia, existem povos sem escolas, mas não existem povos sem religião. Não existe povo sem religião. Então, o homem tem sede do eterno, tem sede de Deus. E Deus mesmo colocou esse vazio no coração do homem. Ele colocou a eternidade, o desejo de viver a eternidade no coração do homem. Há um vazio no homem que só pode ser preenchido por Deus, o único Deus. Porque se ele ficar procurando em outros lugares também, não vai preencher. E ele vai viver uma vida buscando alguma coisa. Quando o homem é encontrado por Deus e ele encontra Deus, ele acalma o coração. Então, cada religião hoje busca oferecer ao homem um caminho de volta para Deus. Cada religião tem o seu meio, a sua forma de mostrar como chegar a Deus. As religiões, na realidade, é um malogrado projeto da Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Desejo do homem chegar a Deus, porque ele tinha medo de ser destruído, aniquilado de novo. Um desejo no coração do homem de chegar-se a Deus por conta própria, pelo seu próprio esforço. Por isso o homem é um ser confuso espiritualmente. Só existem duas religiões sobre a face da terra. Uma revelada pelo próprio Deus e aquela criada pelo próprio homem, que tenta abrir os caminhos da terra ao céu. E a outra que abre o caminho a partir do céu até a terra. Lembra do sonho de Jacó fugindo de Esaú? Quem lembra disso? Ele vai lá, engana o irmão, engana o pai, engana todo mundo, depois sai correndo, fugindo de casa. No meio do caminho, ele deita na pedra, e nunca houve uma pedra tão gostosa como aquela. Não é isso? Ele deitou naquela pedra, aquele travesseiro de pedra se tornou um travesseiro de pena de ganso. E ali ele teve uma revelação de Deus. O texto lá diz que o céu descia à terra. É isso. Essa é a verdadeira religião. E quando Jacó acordou, ele falou, é Betel aqui, Deus está nesse lugar. Fantástico isso. Uma religião é humanista e a outra é teocêntrica. Uma prega a salvação pelas obras e a outra pela graça, um presente de Deus. Uma leva o homem a tornar-se Deus e a outra leva Deus a tornar-se homem. O cristianismo, amados, é a revelação que o próprio Deus fez de si mesmo à humanidade. O cristianismo é o plano redentor para toda a humanidade. As demais religiões representam um esforço inútil do homem chegar a Deus através dos seus próprios méritos. Por isso o homem é um ser idólatra a si mesmo. Assim, o que prevalece hoje é uma religião chamada antropolatria. Isso foi criado agora, tá? Então, o homem tornou-se o centro de todas as coisas. Até na pregação contemporânea, Deus é quem está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus.
Deus se tornou o gênio da lâmpada, que atende todos os nossos desejos e nossas vontades, por mais absurda que ela seja, ou que elas sejam. A vontade do homem é que deve ser feita no céu e não a vontade de Deus aqui na terra. O homem contemporâneo não busca conhecer a Deus, mas ele busca se sentir bem. Uma religião que afague o seu ego, que não confronte o seu pecado, que não tenha uma mensagem de arrependimento. Nós vivemos um tempo de iluminações, onde a luz interior torna-se mais importante do que a revelação escrita da luz da palavra. O culto não é mais racional, mas sensorial. Não é mais entendido, mas ele tem que ser sentido. Não é mais compreendido, mas ele tem que ser provocativo, tem que ter uma coisa diferente. Hoje eu vi, acho que à tarde, lá no programa da Eliana, que nem é mais da Eliana, nem sei qual é o nome, né? Um pastor lá que tem a dança da alegria, né? Você viu? Eu falei, gente, será que Jesus precisa disso? Será que ele precisa disso? Hoje, amado, o homem, ele não quer conhecer, ele quer sentir. O sentimento prevaleceu sobre a razão. As emoções assentaram-se no trono da religião, está transformando em ópio, em narcótico, que anestesia a nossa alma e nos coloca em sono profundo, porque as inquietações da nossa alma continuam abertas. Por isso, amados, esse texto de Marcos, que não está só em Marcos, mas também está em Lucas capítulo 9 e Mateus capítulo 17, vem nos ensinar, oferecer algumas respostas de alguns modelos de espiritualidade que nós devemos deixar e alguns que nós devemos inserir na nossa vida. E esse texto vai poder nos ajudar a discernir, a compreender o rumo da nossa fé, a renovar a nossa esperança. Pois nós estamos a caminho da eternidade, nós não vamos viver aqui para sempre. Nós devemos morrer para vivermos a eternidade. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês a espiritualidade além do Monte Tabor. O Monte Tabor aqui, a gente lê o texto, e ele provoca na vida dos discípulos um êxtase sem entendimento. Pedro, Tiago e João sobem o monte da transfiguração com Jesus, mas não alcançam as alturas espirituais da intimidade com Deus. Quando eu estive lá agora em Israel, e a gente fala assim, Jesus foi orar ao monte, não é isso? Parece que o monte tem alguma coisa, né? Mas lá tudo é monte, não tem como orar em outro lugar. Só tem que orar no monte mesmo. Então há uma transição aí, tá? Desse capítulo 8 com o capítulo 9. Jesus está focado na cruz. Ele fala sobre a cruz, ele fala sobre a sua morte, ele fala sobre a sua rejeição, ele fala sobre o seu sofrimento. Ele fala que vai se entregar por amor. E agora entra o capítulo 9 e ele começa a revelar a sua glória, o seu estado na eternidade, como nós seremos também, o corpo glorificado, o santo juiz das nações, o rei dos reis, o senhor dos senhores, agora é revelado em poder e glória. O que a gente quer deixar bem claro aqui, é que o caminho que Cristo está traçando o caminho da glória, da exaltação, passa pela cruz. Passa pela cruz. E a primeira coisa, então, que a gente quer refletir com vocês sobre este momento aqui tão importante e que tem coisas a nos ensinar sobre uma espiritualidade contagiante espiritualidade cultivada através da intimidade com Deus. Vamos falar isso?
Não ficou grande, mas dá para repetir? Vamos lá? De novo? Não, vamos falar com vontade esse negócio aí. Não, nem repete. Vai falar com vontade aí? Ó, espiritualidade cultivada através da intimidade com Deus. Vamos lá? Ficou bacana agora. Deu tempo até de tomar mais água. Acho que eu vou fazer assim, mais longo o negócio. Tá? Então, a mente dos discípulos estava confusa. O coração deles estava fechado. Eles estavam cercados por uma áurea de glória e de luz. Mas parece que alguma coisa embaraçava ou embaçava os olhos daqueles amados irmãos, que tirava deles o entendimento. Parece que é assim mesmo. Quando a gente fica meio extasiado, a gente fica meio sem entendimento. E a religião faz isso também. Tá? Os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade que Jesus tem com o Pai. E nem têm a mesma intimidade. E nunca iam ter, mas eles também não buscaram. Eles não tinham e nem cultivaram intimidade com Deus. Lucas 9:32 diz isso lá, assim, ó, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Jesus subiu ao monte da transfiguração, o texto nos diz que foi para orar. Ele subiu ao monte com uma motivação. O desejo do coração de Jesus era falar com o Pai. Jesus queria conversar com Deus. Mas o desejo do coração dos discípulos não era o mesmo. Por isso que eles falam um monte de bobagem. E a gente vai entender o porquê. Nós devemos entender aí que na maioria das vezes as nossas motivações podem nos afastar dos projetos que Deus tem para nós. Na maioria das vezes é assim. Eu sempre repito lá na sala que está estudando Timóteo, né, que tem a maioria de jovens, eu falo assim, na maioria das vezes os nossos planos não tem nada a ver com os planos que Deus tem para nós. Na maioria das vezes. Por isso a oração, amados, é oxigênio para a alma. Hernandes Dias Lopes diz isso. Ela é instrumento de plena espiritualidade. Todo o ministério de Jesus foi regado com intensa e perseverante oração. Tudo que ele ia fazer, ele entrava em oração. Ele colocava-se de joelhos diante de Deus. E quando ele falava com Deus, o céu se abria. Por isso a palavra de Deus nos orienta a orar sem cessar, a todo instante, a qualquer momento, em qualquer lugar. Levantando, você começa a orar. Tomando banho, você ora. Tomando café, ora, gente. Vai dirigindo no trânsito de Cuiabá, começa a orar, que você vai ver como o trânsito vai ficar bom. Está empregado? Ora. Desempregado? Ora também. Se estiver desempregado, ora mais. Se estiver empregado, ora mais um pouco. Tá? Nós devemos entender isso. Jesus está orando. E os discípulos estão dormindo. Eles não sentem a necessidade nem o prazer na oração. A oração é para quem tem sede de Deus. Eles estão no monte a reboque. Já viu quando você vai num culto assim meio a reboque? Tem gente que vem no culto porque se ele não vir no culto no domingo, parece que faltou alguma coisa na vida dele. Então ele vem. Ou ele vem porque alguém chamou ele para vir, então ele vem. Vem rebocado em alguma coisa. Tá? Os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, eles dormem. Imagine, por isso que foi pego de surpresa aí. E quando você é pego de surpresa em alguma coisa,
você, na maioria das vezes, dá uma resposta meio idiota, não é? Jesus foi transfigurado em meio à oração. Ele buscou a intimidade com o Pai. Ele recebeu a glória sobre si porque ele buscou essa intimidade com Deus. Os discípulos não oraram e por isso foram apenas espectadores. Eles deixaram de receber essa glória. Porque eles não oraram, eles ficaram agarrados no sono. A falta de oração pesou-lhes das pálpebras, cerrou-lhes o entendimento. A palavra de Deus nos diz que quando um santo está de joelho, ele enxerga mais longe. Quando nós nos dobramos diante de Deus, os nossos olhos se abrem para as coisas espirituais. Porque quando nós nos dobramos de joelho, o próprio Deus nos coloca de pé. As coisas mais santas, as visões mais gloriosas e as palavras mais sublimes não encontram guarida no coração daqueles homens. No momento de transfiguração, de resplandecer de poder e glória, aqueles homens estão dormindo. As coisas de Deus parece que não entusiasmavam o coração daqueles homens mais. Eles estavam cansados nos seus olhos, entediados nos seus ouvidos. Ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, dá sono. Ou não dá nem você? Nem mim dá. Você pega a palavra, você vai lendo assim, começa a dar sono, né? Quando você vê, você passou a noite inteira dormindo. Quer dizer, lendo a Bíblia, né? Que a Bíblia dorme em cima de você. Pá. Crente que vive cansado. Crente que vive dormindo. Crente que perde a bênção de ver a glória de Deus. Nós somos de uma geração que corremos muito. Nós somos de uma geração que cansamos muito. Nós vivemos um tempo de estresse, de trabalho, de excesso. Nosso corpo nunca está preparado para entrarmos no momento de oração, no momento de intimidade com o Pai. Nós sempre estamos cansados. Sempre tem alguma outra coisa para fazer. O tempo tornou-se nosso inimigo. Nós vivemos lutando contra ele, contra o relógio, contra o Cronos. Quando a gente entra nessa roda, nós nos tornamos extremamente competitivos. É a geração do sucesso, que busca o sucesso imediato. E perdemos Deus e as pessoas na caminhada. O que é mais importante na caminhada, quando a gente começa a correr, é que a gente perde essa intimidade com Deus e as pessoas. Não corra atrás da vida. Ela sempre vai esperar por você. Henrique Pigani. O sono, o cansaço pode nos prejudicar em ver as maravilhas de Deus para nós e em nós. Os discípulos experimentaram um êxtase, mas sem discernimento espiritual. Os discípulos contemplaram 4 fatos milagrosos ali naquele monte. A transfiguração do rosto de Jesus, a aparição e a glória de Moisés e Elias, a nuvem luminosa que envolveu e a voz que desceu do céu. Eles viram milagres acontecendo ali. Gente, eu queria estar naquele lugar. Que culto! Que culto maravilhoso! Eu acho que nunca aconteceu um culto como esse. Já pensou? Coisas esplendorosas estavam acontecendo naquele lugar. O Deus Trino estava lá presente. Moisés, Elias, o maior legislador e o maior profeta ali. Lá estava Pedro, Tiago e João,
os apóstolos mais íntimos de Jesus. Apesar de tudo isso, apesar desse ambiente milagroso, apesar da refulgente glória, faltou-lhes discernimento, faltou-lhes envolvimento, faltou-lhes conhecimento de Deus. Apesar de você vir aqui todo domingo, lhe falta conhecimento de Deus, desejo de Deus, vontade de conhecer a Deus, vontade de se render a Deus. Falta para você e para mim. Uma espiritualidade longe de Deus não existe. Segunda coisa que eu quero falar com você é espiritualidade cultivada através da pessoa de Cristo. Vamos falar isso? Eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo, que estava ali com eles. O que os discípulos fazem quando eles acordam do sono dele? Ah, Jesus, ai, Jesus. Né? Já viu? Tem gente assim na igreja? Está cantando o cântico e de repente ela quer entrar no meio do negócio, né? Aí ela levanta a mão e... Entendeu? Aqui na nossa igreja não ocorre muito isso não, mas onde a gente anda por aí ocorre. Ela entra de travessado no meio do cântico e o negócio começa... Então, nós entendemos aqui. De repente, o culto está ocorrendo, Jesus está batendo papo com Moisés e Elias lá, e Pedro quer entrar no negócio. Estava dormindo, cara. Entenderam isso? Isso nunca aconteceu com vocês, né? Tá ali, de repente entra alguém no meio da história e dá um palpite que não tem nada a ver com uma história. Seu trabalho, né? Não é isso? Você está lá operando alguém, aí vem um cara, né? Um engenheiro e fala assim, ó, não é assim que faz não. É? Ou está lá o engenheiro e chega o médico e fala assim, ó, não dá desse jeito assim não, tal, né? Uma coisa totalmente diferente da outra. Não tem isso? Eu acho que isso nunca ocorreu com vocês, né? É isso que aconteceu aqui. Pedro acorda do sono, vê aquele negócio tudo transformado, fica em êxtase e faz uma proposta maluca. Ele fala assim, vamos construir 3 tendas aqui, Senhor. Uma para você, uma para Elias e outra para Moisés. Fantástico. Parece que não tem significado nenhum isso aqui, não é? Não, mas Pedro é tão bonzinho. Pedro, gente, de boa intenção o inferno está cheio. Não é isso que diz o ditado popular? Gente, cheio de gente de boa intenção. Tá? O que isso quer dizer aqui? Pedro, com essa atitude, ele queria igualar Jesus, Moisés e Elias. Eles estão confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus. Eles não reconheciam a divindade de Jesus. Eles achavam que Jesus era mais um profeta. Era isso que foi dito logo atrás ali. Eles andaram com Cristo, mas não reconheciam a glória de Cristo. Aonde Cristo não recebe a preeminência, a espiritualidade está fora de foco. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Elias. Jesus é maior do que a lei e os profetas, porque a lei e os profetas apontam para a vinda de Cristo. A lei e os profetas revelam o Messias, o ungido de Deus. Por isso que há uma palavra lá. Por isso que Deus aparece e corrige a teologia dos discípulos. O que é que Deus fala quando ele aparece na nuvem? Este é o meu filho. É para ouvir quem? Pedro? É para ouvir Tiago? É para ouvir João? É para ouvir Elias? É para ouvir Moisés? É para ouvir quem? É para ouvir quem, meus amados? Para de ficar ouvindo outras vozes.
É para ouvir Jesus. Dei ouvido a Jesus. Jesus não pode ser confundido com nenhum outro homem, por maior que ele seja. Jesus é Deus. Para Ele deve toda a nossa devoção. Nossa espiritualidade deve ser cristocêntrica. É uma espiritualidade firmada na pessoa de Cristo. E quando nós temos uma espiritualidade firmada em Cristo Jesus, ela é contagiante, ela alcança quem está perto e quem está longe. Eles não discerniram a centralidade da missão de Cristo. Moisés e Elias apareceram ali para falar sobre o quê? O que vocês acham? Vamos lá então. Por que Moisés e Elias apareceram ali naquele lugar? Qual foi a agenda daquela conversa? O que está escrito nos profetas? O que Moisés falou? O que a lei aponta? Aponta para Cristo Jesus. E o caminho de Cristo qual é? A cruz, amados. A cruz é o centro do ministério de Cristo. Ele veio para morrer e foi isso que eles foram bater papo lá. Elias morreu? Moisés morreu? A gente não sabe. Diz que ele subiu um monte Nebo, né? E lá o próprio Deus o sepultou. Então nós não sabemos. Ninguém nunca encontrou o corpo de Moisés. Tá? Então, amados, nós devemos entender, quem morreu por você foi Cristo Jesus. Quem morreu a sua morte foi Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus. A morte de Jesus, amados, não foi um acidente. A morte de Jesus foi um decreto de amor firmado na eternidade por sua causa. Cristo não morreu porque Judas o traiu por 20 moedas de prata. Cristo não morreu porque os sacerdotes o entregaram a Pilatos por inveja. Não. Cristo não morreu porque Pilatos condenou Jesus por causa da sua covardia. Cristo, amados, voluntariamente, por amor, se entregou por você, por suas ovelhas, por sua igreja. O amor de Jesus por você e por mim o conduziu à cruz. E é isso que Jesus estava conversando com Elias e com Moisés. Eu amo Pedro, eu vou morrer por ele. Eu morro por Tiago, eu morro pelo Fabinho, pelo Fábio, pela Jaqueline, pelo Fabrício. Eu morro. É por eles que eu vou morrer. É por você, Elias, que eu vou morrer. É por você, Moisés, que eu vou morrer. Porque eu amo você. É isso que está lá em João 10, 11. O que diz? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor? João 10, 11. Efésios 5, 25 diz assim: Cristo deu a sua vida por amor à igreja. Hoje, amados, as igrejas aboliram dos seus púlpitos a mensagem da cruz. Hoje o que mais a gente ouve por aí é prosperidade, é cura, é milagre, é expulsão de demônio. É gente sendo amaciada, os seus egos. Os púlpitos hoje se encheram de palavras de autoajuda. E poucos se propõem confrontar o homem pecador, que o seu pecado levou Jesus à cruz. Há uma mensagem de arrependimento, há uma mensagem de graça não merecida. Toda espiritualidade que se desvia do foco da cruz é uma espiritualidade cega, manca, coxa. Terceiro lugar que eu quero falar com você, uma espiritualidade para além do lugar. Vamos falar isso? Olha que legal, ó.
Eu disse assim, que quando a pessoa entra em êxtase, ela fala umas bobagens, né? Então aqui tá assim, ó. Espiritualidade para além do lugar. Por quê? O que Pedro falou para Jesus quando ele viu? Aí, vamos fazer uma tendinha, uma aqui, uma ali, outra lá. Mas, Senhor, como é bom a gente estar aqui. Como é bom a gente estar aqui. Eles queriam uma espiritualidade da fuga, do êxtase, e não do enfrentamento. Eles queriam a espiritualidade do prazer, mas não a espiritualidade da responsabilidade. Eles queriam as visões arrebatadoras do monte, mas não queria os gemidos pujantes dos vales. Eles queriam o êxtase da visão, mas não queriam a visão de estender a mão ao necessitado, ao pecador, ao doente. Mas é o vale, amados, que o ministério se desenvolve. É lá no vale. É no vale, amado, que a espiritualidade se fortalece. É mais cômodo cultivar a espiritualidade do êxtase, do conforto, do prazer, do bem-estar. É mais fácil estar aqui todo domingo no templo da Igreja Presbiteriana do Areão, perto de pessoas coiguais, do que descer ao vale cheio de dor e opressão. Não queremos mais sair pelas ruas e pelos becos. Não queremos entrar nos hospitais e cruzar os corredores entupidos de gente sem esperança, à beira da morte. Não queremos ver as pessoas encarguilhadas nas salas de quimioterapia. Não queremos mais olhar essas coisas. Nós evitamos olhar as pessoas marcadas pelo câncer nas antecâmeras da radioterapia. Nós desviamos das pessoas caídas nas sarjetas, presas pelas drogas, presas pelas garras do diabo. Nós não queremos mais subir os morros semeados de barracos e na periferia, onde a pobreza extrema fere a nossa sensibilidade. Nós não queremos visitar as prisões insalubres, nem pôr os pés nos guetos, encharcados de violência. Nós não queremos nos envolver com aqueles que vivem oprimidos pelo diabo. Nós não queremos envolver com pessoas que estão nos bolsões de misérias da nossa cidade. Nós queremos ficar encastelados nos nossos luxuosos condomínios fechados. É fácil, é cômodo fazer tenda no monte. E viver uma espiritualidade escapista, fechada entre quatro paredes. Cada um em seu gueto, experimentando seus próprios prazeres. Permanecer no monte é fuga, é omissão, é irresponsabilidade. A multidão aflita nos espera no vale. É no vale que experimentamos a nossa verdadeira espiritualidade. Por isso que Jesus fala para ele, vamos descer para o vale. Vamos descer. Por último, amado. Sermão de 4 pontos hoje. Uma espiritualidade contagiante está centrada na pessoa de Deus. Vamos falar isso de novo? É o mesmo tópico primeiro, gente. É o mesmo primeiro. Eu só pus uma palavra a mais aqui. Qual foi a palavra? Contagiante. Vamos lá? Uma espiritualidade contagiante está centrada em Deus. Vamos falar isso? Vamos lá?
Eles estão envolvidos por uma nuvem celestial. Mas o texto diz que eles estão aterrorizados, apavorados. Está isso escrito aí na sua Bíblia? Porque na minha está. Está vendo quanta coisa nesse texto, às vezes a gente lê sem prestar atenção? O texto diz ali assim, ó, eles não sabiam o que dizer, pois estavam aterrorizados, apavorados. Aqueles homens, Pedro, Tiago e João, principalmente Pedro, que era mais aguerrido ali, estava com medo de Deus. Com medo de Deus. Eles se encheram de medo. Diz o texto em Mateus diz que eles caíram de bruços. A espiritualidade daqueles homens estava marcada pela fobia do sagrado. Eles não apenas não encontraram prazer na comunhão com Deus através da oração, mas eles revelam medo de Deus. Veem Deus como uma ameaça, um opressor. E é assim que a humanidade vê Deus. O homem não quer assumir as suas responsabilidades. E toda a calamidade e desgraça que acontece no mundo, quem é culpado é Deus. Ele é o malfeitor do mundo. Eles se prostram não para adorar a Deus, eles se prostram para temer a Deus. O texto diz que Pedro nem sabia o que dizer. Queridos, Deus não é um fantasma cósmico. Deus é um Pai de amor. Jesus não alimentou essa patologia espiritual dos discípulos. Aliás, Jesus se aproxima deles, Mateus 17, versículo 7, e toca Pedro, Tiago e João e diz assim para eles: erguei-vos, eu estou com vocês, não temais, não temais. A verdadeira espiritualidade lança fora todo medo. Tem gente que tem medo até da própria sombra. Nós vivemos um tempo de fobias. Os consultórios aí de psicólogos e psiquiatras andam cheios. Gente cheia de temor. Precisamos de coragem, irmãos. De coragem divina para assumir as verdades e as realidades espirituais que nos são oferecidas a nós hoje. Na maioria das vezes, as realidades não estão no monte. Não estão no culto aqui. Não está lá no seu quarto secreto. Mas está nos morros, nas ruas, nos becos da nossa cidade. Com esta espiritualidade contagiante, amado, eu vou reconhecer que há um mundo imaterial e transcendente que me convida para umas vivências novas que irão trazer sentido para a minha vida. A maturidade espiritual está vinculada ao conhecimento da palavra de Deus e a demonstração de amor pelas pessoas. Duas coisas só. Por isso, entregar-me-ei à vida espiritual, consciente e profunda, tanto quanto eu prezo e valorizo o meu corpo, o meu trabalho, a minha família, os meus bens. Esse é o compromisso que eu peço para você hoje. Que você valorize tanto as coisas espirituais, quanto você valoriza seu corpo, sua família, seu dinheiro, seu trabalho. Faça isso.
nós invertemos os valores. Quando nós voltarmos Cristo Jesus para o centro da nossa vida, pode ter certeza, a palavra de Deus se cumpre na sua vida e na minha. Mateus 6,33 diz que buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Palavra de Deus para você aqui hoje. Espiritualidade contagiante, para além do culto de domingo à noite. Viva isso durante a semana. Vamos celebrar o Senhor com cântico? Vamos ficar de pé? O que existe além dos céus, tão alto para conquistar? Cheguei tão longe, então caí, mas o amor veio me encontrar. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu com o joelho no chão. A liberdade que ganhei, preço nenhum pode pagar. Ganhei o mundo e me perdi. Deixou o céu só pra me buscar. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu com o joelho no chão. Senhor, a seus pés eu de novo estou. Aos teus pés eu de novo estou. Tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com teu amor me envolverás. Eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Aos teus pés eu de novo estou. Tudo o que sou, quebrantado eu me rendo. Com teu amor me envolverás. Eu irei dançar em tuas asas pra sempre. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco o céu com o joelho no chão. Meu coração batendo está, a vida achei. Quando me entreguei, me lançarei no Espírito. Eu toco os céus com o joelho no chão. Medite sobre isso. Seu joelho no chão vai tocar o céu.
O céu desce à terra. Como foi? Deus desceu à terra por amor a você. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, os seus projetos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Um abraço aí no seu irmão, na sua família, sua esposa, seus filhos. Deseja a ele uma boa semana, uma semana abençoada pelo Senhor, tá?